Olá! Está começando mais um Desmistificando Jornalismo, que nessa edição traz como tema o processo de gravação e edição para a TV. Eu sou a Luísa, estou acompanhada dos meus colegas Caroline, Débora e William, e do nosso convidado, Jonas Keffel. Olá. Ele é formado em jornalismo pela Universidade Católica de Pelotas e já trabalhou como editor, repórter cinematográfico, produtor e apresentador em veículos como TV UCPEL, TV Nativa, TV Record e TV Record. Trabalhou em programas e assessoria de imprensa da Emater, além de ter trabalhado em rádios e no Diário Popular. Hoje ele é editor da TV Câmara Pelotas. Seja bem-vindo, Jonas, e obrigada por estar aqui conosco. Obrigado. Então, para começar, eu acho que a gente podia falar um pouco da tua atuação em diversos veículos e áreas diferentes do jornalismo. Bom, como editor, eu trabalhei aqui, obviamente, na TV Câmara. Eu trabalhei na TV Nativa, na RIC TV Record, em Chapecó, Santa Catarina. Trabalhei na Emater, que eu era estagiário na época. Trabalhava nos programas Terra Sul, que ainda tem aqui, né, filiado à Embrapa. E no Rio Grande Rural, que é um programa estadual aqui no Rio Grande do Sul. E eu trabalhei também como estagiário na TV UCPEL, que foi onde eu comecei. Sempre em TV. E a Emater, que aí também trabalhava com assessoria de imprensa, escrevia, tinha um programa de rádio, a gente fazia um programa de rádio. Teve uma experiência também nessa tua atuação que, às vezes, no mesmo programa, tu fazia diferentes coisas. Tu editava e às vezes fazia produção, às vezes como repórter cinematográfico, assim. Como é que era essa rotina, né? Porque dessa mudança, né? De tá fazendo uma coisa, de repente fazendo outra e mudar de lugar também para trabalhar. Conta um pouco dessa tua rotina, como é que foi esse período, assim. Isso eu comecei na TV UCPEL, ainda como estagiário, que tu tem a chance, tem a oportunidade de desempenhar diferentes funções, né? Comecei como cinegrafista, repórter cinematográfico, depois eu comecei a fazer edição de vídeo também, editava as matérias, e virei editor de texto, virei repórter, aí comecei a apresentar de vez em quando alguns jornais, e bem isso que é uma coisa do interior, que é o jornalista do interior que tem que, principalmente quem trabalha em TV, tem que saber se virar fazendo diferentes coisas. Depois, na Emater, eu fui trabalhar na Emater como estagiário, tinha assessoria de imprensa, e lá é a mesma história. Uma reportagem eu era câmera, outra reportagem eu era repórter, depois editava todo o material, trabalhava como produtor, marcando pauta, procurando pauta. Tinha um programa de rádio que nós apresentávamos e escrevia também para os jornais, Diário Popular, aquela parte que tu vê de rural ali, volta e meia eles iam falar conosco e pegavam ou informações ou pegavam nossas matérias mesmo e colocavam no jornal. Pois é, Jonas, uma curiosidade. Na verdade, a tua linha, digamos, quase tênue, assim, foi sempre jornalismo televisivo, trabalhar com televisão. Mas foi uma opção ou foi aquela coisa assim de que tu sempre tendia para um lado só, por uma vertente? Eu sei que também Diário Popular, né, falou de relação também impresso, mas te chama mais atenção hoje, né, como jornalista, ou tu, na verdade, sempre gostou daquilo? Eu quero trabalhar sempre com jornalismo televisivo. Claro que a gente sabe que no começo de carreira isso é, às vezes, impossível. Ou pode dar sorte de já seguir nessa linha. O que aconteceu contigo? Não, o fato de eu trabalhar em TV foi ao acaso, assim, quando eu estava terminando o primeiro semestre da faculdade, surgiu uma vaga para trabalhar na TV UCPEL, e eu comecei a trabalhar como cinegrafista, como repórter cinematográfico, e desde então eu só segui, porque eu realmente gostei de trabalhar nessa parte de trabalhar com jornalismo televisivo. Pois é, eu sei que a tua atuação também, ela é em estados diferentes, né? Santa Catarina, foi na TV Record, é isso? Sim, é RIC TV Record. Isso, TV Record. E o que tu poderia dizer assim, que difere, né? Hoje, canal legislativo, né? Já teve no canal legislativo no começo, depois voltou, agora retornando a casa, e depois trabalhou também na TV aberta, né? TV aberta é totalmente diferente, né? É completamente diferente. Pois é. E essas rotinas, eu queria que tu falasse isso um pouquinho para quem nos assiste, entender um pouco dessas rotinas de televisão, no caso, aberta, e hoje um canal fechado que vai se tornar aberta, mas é um viés diferente, né? Nós temos aqui legislativo. Bom, a primeira coisa, o mais importante que é diferente de um canal legislativo, ou mesmo uma TV UCPEL, é que é um veículo comercial. Então, tudo que eles fazem, basicamente, é visando lucro. Então, tipo,
aqui o que nós temos aqui não se compara mesmo a uma TV aberta, porque, primeiro, tu trabalha muito mais com hard news. Tem um jornal que vai entrar no ar meio-dia, e ele não vai entrar meio-dia 1 nem 11h59, ele vai entrar meio-dia. Tu tem tanto de intervalo de propaganda, e são aqueles segundos certos. Então tu tem uma dinâmica que tu não tem numa TV, como aqui a TV Câmara. Tu tem muito mais liberdade de... tem que colocar uma propaganda a mais, beleza. Coloca no ar, propaganda. Calhau, como a gente chama. O que mais? A rotina de hard news, que é uma coisa que tu pega... Já teve manhãs que eu saí 8 da manhã para fazer reportagens e voltar às 11 com 5 reportagens feitas de manhã. E tu vai usar 3, 4, talvez, no jornal do meio-dia, que vai entrar ao ar meio-dia, em ponto. Então tu tem entre 11 e meio-dia para editar todo aquele material. Então é uma correria que é uma coisa que aqui tu tem, mas não é a mesma coisa num canal legislativo como a TV Câmara. Nós já debatemos aqui sobre a importância da fotografia. E aí eu queria saber, assim, o cinegrafista. A importância do cinegrafista, tanto para a população como uma ilustração, assim como a fotografia é uma ilustração da matéria, para a pessoa estar ali lendo e entendendo o que aconteceu, as imagens, a importância das imagens. E também o trabalho do jornalista e do cinegrafista em conjunto, assim. Bom, a ideia toda da TV é tudo baseada em imagens, né? Tu pode estar com uma TV no mudo e vendo o que está acontecendo, e tu provavelmente vai entender. Tu pode assistir um jogo de futebol, tu vai ver o que está acontecendo. Não precisa do narrador. Tu pode ver, enfim, basicamente qualquer programa tu pode botar no mudo, que tu provavelmente vai conseguir entender o que está acontecendo por causa das imagens. Tem um amigo meu que sempre brinca que a imagem, o cinegrafista, o repórter cinematográfico, tem que ser muito bom no que faz e tem que captar as imagens da melhor forma possível, com qualidade, porque não existe, por exemplo, na TV um programa chamado Textos Incríveis, mas existe um programa chamado Vídeos Incríveis, que basicamente são só vídeos, não tem texto, não tem repórter. Eu vejo desse jeito. Eu, como repórter cinematográfico, como editor que trabalho diretamente, muito mais do que com texto, quem trabalha em TV tem que entender isso, e é a parte mais importante, ter a imagem, depois o resto tu te vira com texto, o que for. E que, na verdade, acaba sendo meio que um casamento, né? Aqui a gente passa bastante por isso. Porque a gente falou antes, o repórter e o cinegrafista, eles têm que ter uma sintonia no momento da pauta para pegar as imagens, para fazer o boletim, para fazer as entrevistas. E quando chegar na hora de fazer o roteiro e de partir para a edição, o repórter ele também tem que estar em sintonia com o editor para que dê tudo certo. A gente passa essa experiência, às vezes, o texto, dá uma mudadinha aqui, tal coisa fica melhor, a sonoridade não tá boa, muda tal coisa. Na verdade, a gente é um trabalho em conjunto que, se os três não estiverem trabalhando ali naquela mesma função, naquela sintonia, não vai dar certo. Eu vejo isso como um dos grandes diferenciais para te ter uma boa reportagem, ter uma boa equipe. Tu muitas vezes não precisar o repórter falar o que o cinegrafista tem que fazer de imagem, ele já saber ter aquele clean, assim, saber que aquilo é importante, aquilo não é. E é por isso que chamam de repórter cinematográfico quem vai para a rua, que ele é um repórter tanto quanto o repórter em si, só que com imagem. Ele tem que ter total conhecimento sobre pauta jornalística, sobre o que é um fato, o que é notícia, o que é realmente relevante para a matéria que está fazendo. Não simplesmente na rua, ligar a câmera, fazer o foco, bater o branco e dar play, dar rec. Não, isso não é fazer imagem. Fazer imagem é saber a diferença entre o que vai ser relevante, o que realmente é importante para a reportagem. E muitas vezes o repórter não precisa pedir isso, o que, na minha opinião, é o ideal. O repórter não precisar te dizer, ao menos que ele queira uma coisa muito específica. Faz uma imagem do tripé ali, do computador, que eu vou precisar, e não é tão, naquele momento, relevante. Mas, normalmente, o repórter cinematográfico é alguém que sabe o que vai precisar para a matéria, e não precisa o repórter ficar pedindo. Que, na verdade, precisa desse insight, né? E uma curiosidade, assim, que eu tenho é que nós, lá como estudantes da Federal, a gente ainda não tem a nossa TV, então, dificilmente um jornalista formado pela Federal vai
ir naturalmente pelo lado do repórter cinematográfico e pelo lado da edição. Que eu vejo, assim, vendo de fora, eu sinto que é um pouco diferente na católica, assim, que o pessoal já pode escolher mais. A gente acaba indo muito pro lado do escrito, do estar na frente da câmera, do estar tirar uma fotografia, mas o trabalhar como repórter cinematográfico e como editor, a gente não instiga muito isso, a gente não trabalha muito isso na Federal. Na católica eu vejo que é um pouco diferente. O fato da Católica ter todo o laboratório, ter uma TV própria, para quem quer trabalhar em TV, é um diferencial. Eu, como estudei na Católica, comecei a trabalhar lá, trabalhei 6 meses só como cinegrafista, e antes de virar editor e repórter, então, tu pega muita experiência de ir para a rua mesmo trabalhar. Mas no quesito, por exemplo, de aulas, assim, eu vejo que tanto a Federal quanto a Católica carece um pouco de ter um ensino sobre imagem. Na Católica tu tem fotografia, foto 1 e 2 e tem fotojornal. Mas tu não tem, por exemplo, cadeiras sobre TV, que tu vai pegar uma câmera e pegar uma câmera 1, 2, 3 vezes, cara, não adianta. O negócio é se tu quiser mesmo, tu tem que estudar por fora, que era o que nós fazíamos na época, ler, assistir matérias, ver gente que... Eu sou muito fã do Paulo Zero, da Globo, e assistir e pegar a câmera na mão e ir pra rua. Aí tu talvez ou provavelmente vai aprender. A gente fala muito aqui, debate muito sobre o próprio estudante ir atrás e procurar o seu ramo e tentar conhecer diversas áreas. E eu queria que tu falasse o que tu acha disso. É muito importante que o estudante vá... A tua experiência em ter trabalhado em várias áreas fizeram tu perceber qual era que tu te encaixava mesmo? Sim, com certeza. E eu acho que a faculdade é interessante e importante, na minha opinião, para que tu possa desenvolver o que tu vai ter oportunidades em diferentes áreas, desenvolver o que tu gosta mais, mas mais importante do que tu fazer uma faculdade é a importância que tu tem no estágio. Eu não faria o que eu faço hoje em dia, nem saberia fazer as coisas que eu sei se eu não tivesse feito estágio em diferentes áreas e não tivesse buscado fazer esse estágio. E curiosidade, cara, quer aprender sobre câmera, pega a câmera, vai pra rua, conversa com quem sabe, e não é difícil. Aqui dentro mesmo na TV tu tem pessoas que têm mais conhecimentos, pergunta e assim tu vai, na minha opinião, vai aprendendo. Mais na prática do que na teoria mesmo. Aproveitando esse gancho, Jonas, em relação assim ao estudante de jornalismo. Como tu vê o estudante hoje de jornalismo? Tem uns anos de formado, né, e já atuou em diversos locais de trabalho, até fora do estado. Então tu já deve ter acompanhado vários estagiários, vários estudantes, né, que pretendem o caminho televisivo, né? E como é que tu vê esse perfil desse estudante hoje? Específico sobre o pessoal que quer trabalhar em TV, gosta de trabalhar em TV. Pela minha experiência como estagiário, como eu disse que eu trabalhei muito tempo com a câmera, depois com a edição, eu fui começar a fazer reportagem mais de 6 meses depois de estar já como estagiário. Então eu passei muito tempo aprendendo sobre a parte técnica, antes de realmente ir para frente da câmera, por exemplo, ou ir para a rua fazer reportagem. E eu vejo que isso falta aqui mesmo na TV Câmara, o pessoal da TV CPEL que eu conheço, parece que o estagiário ou o pessoal que está começando hoje em dia tem uma ânsia de ir para frente da câmera, ir para a rua de uma vez, não, vamos fazer, sem aprender um pouco de técnica antes, que eu acho que é muito importante. Desde tu simplesmente saber te posicionar na frente de uma câmera, saber segurar o microfone, principalmente os locais que a gente trabalha não tem aquele aparato técnico. Tu acha que vai trabalhar numa TV e vão ser mil maravilhas, assim. Tu acha que tu vai estar na Globo, tá ligado? Que tudo vai funcionar perfeitamente. Não é isso que vai acontecer. Tu não vai ter os melhores equipamentos, tu vai ter que te adequar a uma série de situações, tu não vai fazer aquilo que tu quer, só aquilo que tu quer. Tu vai ter infinitas situações que não são aquilo que tu espera num primeiro momento. Então eu vejo que existe uma ânsia muito grande de quem começa a trabalhar em TV, quem quer mesmo ser repórter. Não acho isso errado. O cara que quer ser repórter tem que batalhar. Mas eu acho que tem que talvez parar um pouquinho, aprender um pouco, primeiro a parte técnica.
vai te ajudar muito lá na frente, se tu souber regular uma câmera, porque te largam na rua com uma câmera e tu não sabe usar a câmera, que adianta, tu não vai conseguir fazer nada. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma situação que se chama abelhinha, que é muito o repórter que vai com a câmera. O repórter tem que saber usar a câmera, ele tem que saber se posicionar, ele tem que saber colocar a câmera para que ela funcione sozinha. Tu vai colocar a câmera em cima de um tripé, vai dar um rec, tu vai entrevistar uma pessoa. Vai ter um cinegrafista ali para te ajudar. E acontece muito no interior do Rio Grande do Sul. Então eu vejo que existe uma falta assim do repórter aprender primeiro um pouco da técnica de como usar os equipamentos, porque em TV tu fica refém disso, tu precisa da câmera, tu precisa da imagem e essa ânsia eu acho que atrapalha um pouco o pessoal que está começando, querer muito fazer direto a reportagem sem saber as técnicas antes para ti, ou mesmo gravar um off, fazer uma imagem, usar os softwares que tu precisa para colocar aquele material no ar. Que na verdade, às vezes a gente quer muito uma coisa, vem com muita sede ao pote e esquece que a gente realmente precisa da teoria em todos os momentos, porque se tu não saber o que é um boletim, tu não vai saber como te posicionar na câmera, o que pensar, que imagem tu pode fazer. Tu tem que ter uma noção de como se faz uma passagem, uma noção de para qual programa tu tá fazendo, porque se tu vai fazer uma matéria para um programa de entretenimento é uma coisa, agora se tu vai fazer para um jornal é totalmente diferente. A informação, o ritmo, a própria construção da tua matéria vai ser totalmente diferente. E essa questão da abelhinha também é muito importante, porque a gente vê hoje que cada vez mais o jornalista tem que ser mais completo. Ele tem que saber tirar foto, ele tem que saber escrever para a web, ele tem que saber escrever para o impresso, ele tem que saber fazer o VT para rodar na TV, tem que saber fazer tudo, tem que saber posicionar a câmera, multifacetado, tem que saber fazer tudo para ter uma maior facilidade também de se inserir no mercado. Com certeza. Na minha opinião, quanto mais estágios tu conseguir fazer durante a época de faculdade, em diferentes áreas, não só. Eu me foquei muito em TV, enfim, pela situação e porque eu gosto, mas eu também tive, como estagiário, trabalhava na matéria, fazia um programa de rádio, a gente escrevia, nós tínhamos outras coisas, outras áreas, né? Rádio, internet, web jornalismo, TV, então impresso, quanto mais coisas tu puder. Eu foquei na TV e desenvolvi essa parte a mais, que é o que eu realmente mais gosto de fazer, mas tá certo, quanto mais tu conseguir fazer, melhor, porque o mercado é difícil, o Rio Grande do Sul é complicado, Pelotas é um exemplo, aqui nós temos a RBS, a Nativa é uma TV que eles se esforçam, mas não conseguem colocar um produto de qualidade no ar. E basicamente são essas duas. A Pampa só gera matérias para Porto Alegre. Então, se tu quiser trabalhar com TV, tu vai acabar ou trabalhando na RBS, que beleza, ou então tu vai ficar limitado a TVs locais, que não tem nenhum alcance estadual. Então, tipo, tem uma limitação muito grande aqui. É que, na verdade, eu às vezes vejo... Uma coisa que um professor falou no primeiro semestre pra gente, se não me engano, foi no primeiro semestre, e que para mim não foi tanto um choque, porque quando eu entrei pro jornalismo, o meu objetivo era rádio. Mas que ele disse assim, gente, se vocês entraram aqui para aparecer na tela da TV, volta pro início, porque não é bem assim. E, na verdade, depois eu fiz estágio em rádio, em assessoria, e só depois eu vim pra cá. E aqui eu percebi que realmente, assim, é um sistema totalmente diferente. Quem tá em casa, às vezes, acha que é só parar na frente da câmera e falar, só que, na verdade, é uma equipe gigantesca. É procurar a pauta, é marcar tudo, é ir gravar, é com cinegrafista, é o pré, o durante e o pós, como disse o William, pra tu ter um material de qualidade. E só que às vezes o pessoal pensa que não tem tudo isso, que é simplesmente chegar ali na frente da câmera, gravar e largar na TV, sendo que não é bem assim. Não sei como vocês veem isso, mas eu acho que muitas vezes as pessoas, os estudantes, eles continuam com a questão de muita sede ao pote e não param para procurar outras vertentes, para ver o que mais, para explorar realmente a faculdade, para usufruir de tudo que a universidade pode nos dar, assim. Eu vejo muita gente que passa pela graduação e passa.
só passa, porque não leva nada, não leva nada pra frente, não aproveita, né? O pessoal que não aproveita pra fazer estágio, não aproveita pra conhecer, não aproveita pra fazer contatos, porque querendo ou não, jornalismo é contato. Não sei se vocês têm, eu tenho esse sentimento de que muita gente só passa por ali. Eu comecei a estagiar no começo do segundo semestre. Eu não estagiei no primeiro semestre porque eu não consegui mesmo, tipo, ninguém queria um estagiário do primeiro semestre. E aí, quando surgiu a oportunidade na TV UCPEL, no segundo semestre, eu estagiei até o sexto semestre. Quando eu comecei o sétimo semestre, eu já estava trabalhando profissionalmente, que eu fui contratado na TV Nativa. E acabei, inclusive, adiando minha formatura um pouco, porque te consome muito também essa parte de ter que fazer um TCC, e é diferente de estar estagiando, tu tá trabalhando mesmo, tipo, e aí eu, cara, acabei, enfim, adiando. Queria pegar esse gancho da Carol, que falou do aluno na academia, né? Ele só passa pela academia. E é muito verídico, eu também vejo assim. Eu tenho essa mesma sensação, que o aluno, ele acaba só, sabe, entrando na universidade e sai, às vezes, até pior. Tem gente que sai até pior, porque não aprende nada, ou não coloca em prática tudo aquilo que aprendeu. Mas também eu queria até aproveitar esse gancho de falar assim, ó, esse estudante que está na televisão hoje, por exemplo, né? Eu tenho um senso crítico, assim, meu é muito chato, eu sou muito chato comigo. Tipo, eu não gosto de nada. Tudo que eu faço eu não gosto, eu acho que tá ruim. É sério, a Carol sabe que, né, eu não gosto. Eu tenho isso. Como tu vê isso? Eu me assisto, assim, os meus vídeos, eu gosto de olhar, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui não sei o quê. Como é que tu vê esse estudante? A gente já perguntou do estudante, mas agora esse estudante que está no estágio, ele está lá no loco, tu já saiu comigo, já sai com a Carol, sai com esse estudante, e aí tu vê como é que ele deveria se posicionar, como é que deveria ser a posição, não a posição dele, mas a posição pessoal, de dizer, olha, eu tenho que me assistir, eu tenho que ver, ter essa criticidade. Eu acho a autocrítica extremamente importante. Não só quando tu é estagiário, mas sempre na tua carreira. Porque se chegar no momento que tu começa a olhar tuas reportagens e diz, isso aqui ficou realmente bom. Pô, é isso aqui, e começar a acontecer isso, tu pode desistir, porque pode ter certeza que não vai estar legal. Eu vi um texto da Sônia Bride, em que ela estava dando uma entrevista, e que ela dizia, eu sempre vejo as minhas reportagens e eu sempre olho, mas podia ter ficado melhor aqui, podia ter ficado melhor assim. Se a Sônia Bride, que é a Sônia Bride, olha as reportagens dela e procura estar sempre melhorando, quem somos nós para achar que está perfeito o que nós estamos fazendo. Eu discordo só um pouco de achar que está sempre ruim. Não acho. Eu olho coisas que eu faço e eu digo, não, isso aqui ficou bom. E aí o que ficou bom é o que eu tento repetir. Eu, né, no caso, pessoal, eu sempre acho assim, ó, claro, algumas coisas eu sei, isso tá bom, isso ficou legal, gosto, mas assim, tu nunca vê um vídeo meu e eu vou dizer, nossa, esse vídeo tá sensacional, esse vídeo está excelente. Não, ele não tá excelente, ele tá faltando uma coisa, ele tá com algum problema, eu vou achar algum problema. Eu não me lembro de ter feito uma matéria hoje que eu tenho olhado de 100% perfeito. Não, cara, é muito... E eu não acho que... E também porque tu trabalha em TV, não que nos outros meios isso não aconteça, mas na TV tu depende muito de outras pessoas. Tu depende que o teu cinegrafista seja bom e saiba o que está fazendo, ou se tu é o cinegrafista, depende que o teu repórter saiba escrever. É isso que eu queria te dizer. A gente já falou no outro programa, mas eu retorno aqui. Para mim existe um tripé. Eu sempre falo desse tripé. Que é o repórter, o teu cinegrafista e o teu editor. E o quarto elemento, que é o teu chefe, que é a chefia que vai fazer aquela análise total. Não sei se tu concorda com isso, mas assim, ó, eu acho que um repórter, ele tem que ter essa sensação de que o teu cinegrafista está ali contigo, ele está te olhando. Ele vai te dizer, olha, William, não tá bom isso aí. Essa tua posição não tá legal. Eu tô vendo aqui o teu texto, o teu boletim não tá condizente com o que tu tá falando. Eu sempre vejo assim. Extremamente importante isso. E eu acho que tem ainda outra parte, quem coloca no ar o teu material. Porque se o cara que for dar o play lá na hora que for pro ar não fizer o trabalho dele, então a reportagem já era. Ou se o apresentador ficar gaguejando numa TV aberta e passar o tempo, cara, vão cortar o teu material. Tipo, então depende de inúmeros fatores para que tu tenha uma boa reportagem. Isso para te ter uma reportagem decente. Acho que tem uma reportagem excelentes, muito mais ainda. Só acrescentando uma coisa que eu vejo, que
influencia muito no tu ter tempo para te produzir o teu material. Uma coisa que no jornalismo tem é falta de tempo. Cara, o troço acontece, tu é obrigado a te virar e muitas vezes tem que fazer correndo. Como eu disse antes, que uma manhã eu fiz 5 matérias. Cara, se tu das 8 da manhã às 11, tu tá andando pra uma cidade, tu tem que entender que tu tá numa cidade que tem trânsito, que tu tem que estacionar o carro no centro. Tem um milhão de outros fatores que não é só tu sair do ponto A, chegar no ponto B e tá tudo bonitinho te esperando. Não, cara, isso é uma coisa que a gente passa no jornalismo, principalmente TV, que é a falta de tempo para te ter produzir bem o teu material. Eu vou só retornar um pouquinho pra fazer um comentário. Eu acho que isso começa quando tu tá na faculdade, tu começa a procurar um estágio. Tu sempre ser autocrítico. Claro, não demais, não te botar pra baixo. Mas tu sempre procurar, porque pra sempre tentar fazer melhor, pra evoluir mais e ir atrás. E aí tá a importância de fazer o estágio, tá a importância de tu estar sempre se especializando, de tu estar sempre em contato com novas pessoas. E isso que tu falou agora do tempo, também volta a importância do estágio. É tu já desde cedo aprender a rotina, a lidar com a rotina, a lidar com... Bom, agora eu tenho que improvisar. A lidar com... Estão ao vivo. Eu tô ao vivo Eu e preciso, uma pauta caiu. Sim. Tá, e agora? Bom, eu tenho que ter aquele raciocínio de pegar e saber. E daí tá a importância do estágio, do tá sempre procurando, tu já tá envolvido até pra ver se tu gosta daquilo, se tu quer viver tudo isso. Até falando dessa questão, assim, de procurar, agora há pouco eu passei pela experiência de participar de entrevistas com 40 invernadas, com 40 casais de invernadas ao vivo, e a cada 20 minutos a gente entrava 5 minutos com um casal, e tu tinha que fazer a entrevista, e eu tava... na sexta e no sábado eu tava com uma jornalista de Erechim. E a gente, no primeiro dia foi complicado, mas no segundo dia a gente começou aquela coisa do olhar, do saber, sabe, da gente se organizar. E no domingo, daí trocou toda a sistemática, que no domingo foi uma para cada grupo. E aí eu com mais 10 grupos e ela com mais 10. E a gente, e o detalhe é que eram os mesmos grupos que a gente já tinha entrevistado na sexta e no sábado. E aí a gente tinha que mudar toda a sistemática do que a gente tinha pensado. Então pra mim foi uma experiência ótima, assim, participar, tanto pro lado do saber que eu tava ao vivo, passar pela experiência de passar 3 dias entrando no ar ao vivo. É a melhor coisa que tem na parte da TV. Com certeza. E é uma loucura também, porque tu tem que raciocinar muito rápido. Porque se tu fizer a pergunta e o teu entrevistado responder em 3 frases, tu tem que pensar muito rápido pra fazer outra coisa. Tu não faz também uma pergunta que deixa pra ele dar uma resposta monossilábica, tipo sim ou não. Exatamente, tem que puxar tudo isso. Ainda teve a questão que a gente teve que fazer uma pesquisa prévia para entender o que aqueles grupos iam fazer naquele momento, pra gente saber o que eles já passaram, saber um pouquinho do que já aconteceu, pra tu ter material pra fazer entrevista também, porque não adianta tu querer fazer aquela entrevista. Qual o sentimento? Exatamente. Jornalistas de verdade não fazem isso, perguntar qual o sentimento. Qual o sentimento, qual a importância, essas coisas. A gente tenta excluir um pouco. Claro que naquele momento a gente busca também puxar um pouquinho da questão da emoção, mas sempre pro fato assim, cara, tu tá dançando a final do Enarte, tu tá falando sobre os símbolos do Rio Grande do Sul e fala um pouco pra gente como é que foi todo esse teu trabalho aí, a gente teve que puxar toda essa parte, então foi uma experiência incrível e com certeza acrescentou muito que eu gostaria muito que vários outros estudantes de jornalismo tivessem essa oportunidade para explorar isso, porque quem só passa pela academia, quem não aproveita para explorar tudo isso, não vai ser um jornalista que vai conseguir desenvolver, e é por isso, acredito eu, na minha opinião, também é por isso que às vezes a gente vê tantas pessoas formadas em jornalismo trabalhando em coisas totalmente diferentes do que aquilo que planejava pro seu futuro, assim. Acho que é uma coisa bem... Uma coisa que a gente convive no jornalismo, principalmente trabalhando no interior, são com os baixos salários, né? Você não vai ganhar rios de dinheiro trabalhando no interior. Quando tu subir, se for trabalhar em capitais, dependendo da tua função, o apresentador de Chapecó, onde eu trabalhava, ganhava R$10.000 por mês.
Então, 10 mil reais é um salário bom, tá? Poxa, 10 mil é legal. O apresentador ganhava 10 mil, ao passo que os outros funcionários não ganhavam nem perto disso aí. Mas, enfim, eu esqueci, eu fugi totalmente do que eu tava falando. Veio os 10 mil. Mas então tá, eu acho que pra gente finalizar, a gente queria que tu passasse uma mensagem pro pessoal que escolheu o jornalismo ou que pensa em escolher o jornalismo, passar uma mensagem pra eles, falar alguma coisa que tu acha importante. Quem realmente gosta de jornalismo sabe por que escolheu. Já sabe que vai ter 1 milhão de dificuldades, que não são aquelas 1000 maravilhas que pensa quando entra na faculdade. Mas eu acho que mais do que quem escolheu o jornalismo, quem começou a cursar, acho que tu vai ver mesmo que tu quer fazer aquilo quando tu estiver formado e tu continuar trabalhando com jornalismo. Tive muitos colegas que desistiram durante a faculdade e quem realmente gosta continua. É isso que eu acho. Jonas, muito obrigada pelo nosso debate de hoje. É um prazer. Agradecemos também a todos os nossos outros convidados e a você que nos assistiu. O Desmistificando Jornalismo termina por aqui, mas ainda é possível acompanhar os outros debates pelo desmistificandojornalismo.wordpress.com.